Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Felipe. Vamos para a nossa terceira aula de geometria plana. Hoje vamos falar dos polígonos e dos quadriláteros, beleza? Então vamos lá, vamos dar início à aula. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem-se em dois grupos, os convexos e não convexos. Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados, beleza? Então você tem que os polígonos são figuras planas, né? Tem vários lados, os lados são segmentos de reta, que a gente já viu que é só um pedaço de uma reta, tá? E eles podem ser convexos ou não convexos. Nós vamos já ver a convexidade, né? Vamos ter a noção aí de quando é que ele vai ser, o convexo e não convexo, tá ok? Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui um polígono, né? Vamos aos elementos do polígono. Polígono, né, é a figura plana fechada formada pela união de um número finito de segmentos de retas. Tá? Nós já falamos isso no slide anterior. Vamos ver aqui os elementos. Nós temos aqui um polígono qualquer. Eu escolhi esse polígono aqui, tá? Ele é um polígono que dificilmente você vê, tá? Mas ele é um polígono convexo, tá ok? Depois nós vamos ver por que ele é convexo. E aqui nós temos alguns elementos dele, ó. Nós temos o ponto A, B, C, né? D. Esses pontos aqui, eles são os vértices, tá ok? Esse ponto aqui, ó, esse ponto A é um vértice, esse ponto B é outro vértice, ponto C é outro vértice. É onde os segmentos de reta vão se encontrar, tá ok? Os segmentos AB, ó, tá aqui, ó. AB é esse lado aqui, né, ó. Nós chamamos exatamente de lado, tá? Vão ser os lados aqui, ó, segmento AB, BC, nós temos esse outro lado aqui, ó, HG, tá ok? Esses segmentos são os lados, tá? Você pode classificar um polígono também pelo número de lados ou pelo o número de ângulos internos dele, tá? Vamos já ver isso aí. E nós temos aqui também, ó, que os segmentos AF, ó, tá vendo, ó, tá saindo desse ponto A, tá indo até o outro ponto aqui, ó, sai do vértice A, vai até o vértice F. Isso aqui é uma diagonal, tá? Isso aqui, ó, AE é outra diagonal, AD é outra diagonal. Olha aqui outro exemplo, ó, GB aqui, ó, vai de G até B ou de B até G, é outra diagonal. Esse polígono aqui, ele só tem essas diagonais aqui? Não tem só essas. Essas aqui foram alguns exemplos, tá? Porque ele tem várias diagonais. Vamos já descobrir como calculamos o número de diagonais, tá ok? Então, ó, ele tem várias diagonais. Esse polígono, por exemplo, uma que eu não citei aqui, ó, é a diagonal FB, ó, tá vendo, ó? Daqui de F até B, você pode traçar um segmento de reta aqui, ó, tá? Então isso aqui seria outra diagonal. Outra diagonal aqui, ó, HD, né? CF, ok? HE. Só que eu coloquei só alguns exemplos aqui. Ele tem várias diagonais. Tá bem? Vamos para o próximo slide. E agora nós vamos aprender a nomenclatura de um polígono, né? Como é que nós podemos classificar eles, tá ok? Nós temos essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui eu tenho dois tipos. Aqui eu tenho o número de lados, tá? Ou ângulos, tá ok? Por exemplo, ó, em função do número de ângulos. Um polígono que tenha 3 ângulos, ele é um triângulo, tá ok? Um polígono que tenha 4 ângulos, ele é um quadrângulo. Polígono que tenha 5 ângulos, ele é um pentágono. Polígono que tenha 6 ângulos, hexágono. Então, ó, você percebe que a nomenclatura que a gente utiliza mais é quanto ao número de ângulos, ó, tá? Não é a nomenclatura quanto ao número de lados, né? Olha o número de lados aqui, ó.
trilátero, quadrilátero a gente até usa, mas pentalátero, ó, hexalátero, a gente não utiliza muito essa nomenclatura aqui. Essa nomenclatura aqui é em função do número de lados. A que a gente usa, que eu vejo muita gente falando errado aí, é que o pessoal diz assim: o que é um octógono? É uma figura que tem 8 lados. Ela tem 8 lados? Tem, vai ter 8 lados, porque vai ser um polígono convexo, né? Se tem 8 lados, também vão existir 8 ângulos. Mas octógono se refere ao número de ângulos, não ao número de lados, tá ok? Então a classificação quanto ao número de ângulos é essa aqui, ó. No UFC, né, quando os caras vão lutar, a gente vê que eles vão para o octógono, né? Eles não falam lá, ó, octolátero, né? Eles não falam isso aqui lá no UFC, lá no MMA, né? Eles falam isso aqui, ó, porque aquele ringue eles estão classificando pelos ângulos e não pelo número de lados. Eu vejo muita gente falando isso errado aí, tá? Ok? Vamos aqui para o próximo. Vamos ver agora a noção do que é um polígono convexo. Um polígono é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono e ao mesmo tempo um ponto fora dele, esse polígono não será convexo. O que ele está falando aí? Ele está falando o seguinte: eu tenho aqui um polígono convexo, tá vendo? Por que ele é convexo? Eu tenho aqui, ó, um segmento de reta, tá? E esse segmento de reta, ele não sai desse polígono aqui, ó. Não tem nenhum pedaço desse segmento de reta que saia do polígono. Não tem como eu traçar um segmento de reta, ó, que ele saia do polígono aqui, ó. Que os dois pontos, as duas extremidades estejam dentro dele e um pedaço dele saia. Não tem como. Já aqui, ó, tá aqui um ponto aqui, ó, que ele não marcou, mas imagine aqui que aqui tem um ponto, aqui tem outro, que são as extremidades do segmento, e esse pedacinho aqui, ó, ele está saindo. Então, se você consegue traçar um segmento de reta de forma que esse segmento de reta saia do polígono, com as duas extremidades dentro do polígono, então ele é não convexo, ó. Outro exemplo aqui que eu poderia fazer, ó, poderia traçar um daqui, ó, olha onde está o mouse aqui, até aqui, ó, né? Poderia traçar aqui um polígonozinho assim, ó, né? Se eu traçasse aqui, ó, o segmento ia ter uma ponta aqui, aí ele ia passar aqui por fora e ele ia até aqui, tá? Então ele saiu, logo ele não é convexo. Aqui não tem como, ó, não, todas as retas que eu passe aqui, todos os segmentos que eu trace aqui, todos eles vão estar dentro do polígono, tá? Se as duas extremidades estiverem dentro do polígono, o segmento vai estar todinho, porque ele é convexo, não tem como, ó. Tá ok? Então, ó, isso aqui é uma forma simples de você descobrir se um polígono é convexo ou não convexo. Vamos ver aqui as propriedades de um polígono convexo. Na geometria, nós estudamos mais, né, os polígonos convexos. Os polígonos não convexos, eles não têm muita utilidade dentro da geometria. Claro, existem algumas questões que utilizam como calcular perímetro de um polígono não convexo, ou calcular uma área de um terreno, uma questão contextualizada. Eles podem pedir alguma coisa assim, mas é muito difícil. A maioria das questões de Enem, vestibular e provas mesmo do ensino médio, elas são de polígono convexo. Então vamos ver aqui, ó. Em qualquer polígono convexo, o número de lados, de ângulos internos ou externos e diversos é igual. Então, se um polígono tem 20 lados, ele tem 20 ângulos, ok? Se ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos. É só você ver o triângulo. O triângulo tem 3 ângulos e tem 3 lados. O quadrilátero tem 4 ângulos e tem 4 lados, tá? Todos eles são polígonos convexos, ok? Em um polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos internos é dada pela seguinte expressão. Olha aqui, ó, essa expressão aqui, S é igual a n menos 2 vezes 180. S seria a soma
da medida dos ângulos. N, número de lados, tá? Tá aqui, ó. Tô falando aqui, ó. N é o número de lados e S é a soma dos ângulos internos. Então, por exemplo, ó, você sabe que um triângulo, os ângulos internos dele, se você somar, vai dar 180. Então, ó, imagine que o triângulo tem 3 lados, né? Ó, você ia colocar o 3 aqui, né? Ó, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 dá 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vamos já estudar os quadriláteros. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. É só você botar aqui, ó. O quadrilátero tem 4 lados, né? Ficaria 4 menos 2, que dá 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. É com essa formulazinha aqui, ó, que você descobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá ok? Em um polígono regular, a soma das medidas dos ângulos externos é sempre igual a 360. Já os ângulos externos, pessoal, sempre vai ser 360. Tá? Os internos vai depender do número de ângulos, né? Número de lados também. E o externo vai depender, não depende de nada não, ele sempre vai ser 360. Mais simples, né? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Determine a soma dos ângulos internos e em seguida a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Um icoságono, pessoal, se vocês puderem ver aqui, ó, na tabela, o icoságono, ele é uma figura de 20 ângulos, né? Também tem 20 lados, ok? Ele é um icoságono. Então você já sabe que o número de lados do icoságono são quantos? Está aqui, ó, 20, né? Então vamos aqui para a questão, ó. Olha aqui, ó, o exemplo, né? Tá aqui a resposta, ó. Sabemos que um icoságono possui 20 lados. Logo, o número de lados, né, o N é igual a 20. Então nós vamos substituir na fórmula, tá aqui a fórmula, né? Então vai ficar, ó, 20 menos 2 vezes 180. 20 menos 2 dá 18. 18 vezes 180 dá 3.240. Então essa aqui é a soma dos ângulos internos. Em seguida, aqui na questão, ele pergunta a medida de cada ângulo interno, tá? Se você sabe que o icoságono tem 20 lados e 20 ângulos, não é? Então, você vai pegar essa soma dos ângulos e vai dividir por 20, tá ok? E aí ele vai dar a conta aqui, ó, 162. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nós também temos essa fórmula, que é a soma das diagonais de um polígono convexo. Quantas diagonais um polígono vai ter? Vocês lembram daquele primeiro exemplo ali que eu dei, ó, que eu só tracei algumas, porque alguns polígonos têm várias diagonais. Eu vou fazer uma questão sobre isso daqui a pouco aqui, nessa mesma aula, e vocês vão ver uma aplicação dessa fórmula. Só para explicar aqui, ó, soma das diagonais, esse S agora está representando quantas diagonais ele vai ter, e o N é o número de lados, tá? Então você substitui aqui, né, ou para descobrir o número de diagonais, ou para descobrir o número de lados, se ele der, né, o número de diagonais, você utiliza essa fórmula aqui, essa relaçãozinha aqui. Agora vamos para uma particularidade dos polígonos, que são os quadriláteros. São figuras, né, que tem 4 ângulos e 4 lados, ok? Nós já vimos na aula 2 os triângulos. Hoje vamos ver os quadriláteros. Bem, aqui tem algumas definições, ó. Quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por 4 lados. Simples, né? Quadriláteros são figuras definidas em um plano, por isso não existem pontos dessa figura fora do plano, no que chamamos de espaço. Isso aqui é só para dizer que é uma figura plana, né? Isso aqui. São formados por segmentos de reta que se encontram em suas extremidades, por isso são figuras fechadas. É lógico, pois um polígono ele tem que ser fechado, né? Se ele não for fechado, ele não é um polígono. E ó, essas aqui são as classificações básicas, tá? Isso aqui é bem básico. Eu vou já mostrar para vocês um gráfico de como se classifica melhor, né, um polígono, um quadrilátero. Então vamos aqui, ó. Outro, um quadrilátero aqui, ó, esse outros aqui
só quer dizer que ele não tem nenhum lado paralelo. Você vê que esse lado aqui não está paralelo a esse, não está paralelo a esse, não tem nenhum lado paralelo a outro. Os trapézios, eles possuem um par de lados paralelos. Olha aqui, ó. Esse trapézio aqui, ele tem esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Eles são paralelos, ó. Estão em paralelos. Porém, esse aqui não é paralelo a esse, ó. Se eu prolongasse ele aqui, eles iam se encontrar aqui, né? Então, ó, se ele tiver somente dois lados aqui, ó, um par de lados paralelos, ele é um trapézio, tá? E se os quatro lados aqui, ó, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, tá? Se, ó, possuem dois pares de lados paralelos, né? Eles são paralelos aqui, ó, 2 a 2, ó, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então você vai ter um paralelogramo, tá? Essa figurazinha aqui é um paralelogramo. Beleza? Vamos ver aqui, ó, algumas definições de paralelogramo, né? Algumas de suas propriedades. Para ser paralelogramo, é necessário que o polígono seja um quadrilátero e que seus lados opostos sejam paralelos. Todo paralelogramo tem as seguintes propriedades. Olha aqui, ó. Vamos ver as propriedades. Eu desenhei aqui um paralelogramo e aqui você tem alguns ângulos e algumas medidas aqui, ó. Isso aqui é a medida desse lado, aqui é a medida desse lado, isso aqui é a medida desse lado aqui. Ó, o que está dentro aqui, ó, são os ângulos. Então perceba aqui, ó, que ângulos opostos são congruentes. Quer dizer que, ó, esse ângulo é congruente a esse. Congruente quer dizer que eles são iguais. Beleza? Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui é oposto a esse. Então eles são iguais. Tá ok? Os ângulos não opostos são suplementares. Na aula de ângulos, na aula 2, nós vimos que ângulos suplementares, eles formam 180 graus. É meia volta. Então, ó, os ângulos não opostos, quem são os ângulos não opostos? Ó, esse ângulo e esse aqui, ó. Tá vendo? 116,57,57, né? E 63,43. Se você somar eles, vai dar 180. Eles estão do mesmo lado aqui, ó. Eles não são opostos. Se você somou e deu 180, é porque eles são suplementares. Em todo paralelogramo, isso aqui vai acontecer. Tá ok? Lados opostos são congruentes. Olha aqui o lado, ó. Esse lado é oposto a esse. Logo, se esse lado é oposto a esse e ele é um paralelogramo, né? Ele é paralelo, eles vão ser iguais. Tem que ser igual, porque se eles não forem iguais, esse lado aqui também não vai ser paralelo a esse. Tá? As diagonais do paralelogramo encontram-se no seu ponto médio. Não dá para ler aqui, porque tem o meu slogan aqui, mas é o ponto médio. Ó, se você traçar a diagonal aqui e outra diagonal aqui, elas vão se encontrar. O canto onde elas vão se encontrar é chamado de ponto médio, tá? Vai ser bem por aqui assim, ó. Então vamos lá. Isso aqui é uma forma de classificação mais fácil para você entender. Né? Você tem os quadriláteros que são trapézios e que não são trapézios, tá? Detalhe que eu não falei naquele slide anterior é que um paralelogramo ele é um trapézio, porque o que é um trapézio? É quando ele vai ter pelo menos dois lados paralelos, pelo menos, tá? Se ele tem 4, ele tem pelo menos 2. Ele tem 4, ele tá. Então, ele também é um trapézio. Então vamos aqui, ó. Quadriláteros, vocês podem ser trapézios e não trapézios. Não trapézio é quando não tem nenhum lado paralelo com o outro. Então isso aqui, ó, é um não trapézio e pronto, acaba aqui. Já esse lado vem aqui, ó. Se ele for trapézio, ele pode ser os trapézios propriamente ditos, que só tem dois lados, tá? Ele só tem esses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Um trapézio dessa forma é um trapézio retângulo, tá? Isso aqui cai bastante, pessoal, no Enem, viu? E em todo tipo de vestibular eles falam um trapézio isósceles, aí o cara fica, vixe, o que é um trapézio isósceles? O cara não lembra, mas cai bastante, ó. Isso aqui é um trapézio retângulo, tá? Ele tem, ó, base menor, base maior, tá ok? Esse lado aqui, ó, forma um ângulo reto, tá? E esse aqui
Não, ele aqui tem uma descidazinha aqui, né? Ó. Mas ele tem um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus, tá ok? Então ele é um trapézio retângulo. Trapézio isósceles. Base menor, base maior são paralelas. E esses lados aqui, ó, são iguais. Não são paralelos, mas são iguais, tá ok? E um trapézio escaleno, base menor e base maior paralelas, né? Pois é um trapézio, e esses lados são diferentes, tá ok? Então esses são os três tipos de trapézio, os trapézios propriamente ditos. E já os paralelogramos, ó, olha aqui, ó, eles podem ser um paralelogramo aqui, ó, normal, pode ser um retângulo, um quadrado, essas figuras aqui nem precisa apresentar, né? Ou um losango, olha aqui um losango aqui, ó, tá? Foi dessa forma aqui, nós temos um paralelogramo. E só para lembrar aqui, ó, que eu já tinha falado, que a soma dos seus ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né, é de 360 graus, tá? Só para a gente lembrar. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro aqui, né, na primeira questão, nós temos uma questão sobre polígonos. Então vamos aqui, ó. A respeito das classificações que os polígonos podem sofrer, assinale a alternativa que for correta, ele que acerta, tá? Então vamos aqui para A. Um polígono é chamado convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que liga esses pontos. Pessoal, isso aqui é certo? Não, não é certo, porque é o seguinte, ele pode ser, ó, que existam mais de um segmento que liguem. Na verdade, ele não está dizendo que o segmento não vai sair da figura, né? É isso que está tornando essa alternativa errada. Porque ele está dizendo, ó, que você tem dois pontos A e B e você vai traçar uma reta. Mas ele não falou nada, ó, que se o segmento sair da figura, né, ele não vai ser convexo. Ó, não disse nada sobre isso, ó. Ele só disse, ó, que existe um único segmento que liga esses pontos. Mas se esse segmento sair da figura e voltar para dentro da figura de novo, ele não é convexo. Ele não falou nada sobre isso aqui. Então isso aqui é falso, tá? Essa A aqui. Tá ok? Tá faltando informação para ela ser verdadeira. Vamos aqui para B. Um polígono é chamado não convexo quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento AB estão no interior de um polígono. Pronto. Isso aqui está correto. Você tem um polígono, né? E você vai traçar lá um segmento de um ponto A até um ponto B. O ponto A e o B são as extremidades. E se esse segmento aí que você traçou, uma parte dele sair de dentro do polígono, ele não é convexo. É exatamente o que ele está falando aqui, ó. Então isso aqui está verdadeiro, né? Ele queria só a correta, então já é o item B. Vamos só ver aqui o C. Vamos só ver, analisar os outros aqui para ver por que está falso. Um polígono é chamado regular quando seus ângulos possuem a mesma medida. Não, nem sempre, viu, pessoal? Porque os ângulos podem possuir a mesma medida, mas ele também tem que ter os lados iguais, tá? Também tem que ter isso aí, ele não vai ser regular só quando os ângulos possuírem a mesma medida, não. Tem que olhar os lados também, tá ok? Vamos ver aqui, ó. Um polígono é chamado regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Também não. Ele só vai ser regular quando os ângulos e os lados possuírem a mesma medida. Aí sim, aí ele é regular. Então essa aqui está errada porque não falou dos lados e essa aqui está errada porque não falou dos ângulos. Uma complementa a outra, né? Se elas duas estivessem juntas aqui, poderia estar certo, mas não, né? E aqui, ó, um polígono convexo não pode ser regular. Muito errado isso aqui, né? Ave Maria, isso aqui. Então o item correto é o item B, tá ok? Vamos para a próxima. Olha aqui, ó. Um polígono convexo que possua exatamente 170 diagonais é formado por quantos lados? O que é que ele está falando aqui, ó? Ele quer saber o número de lados de um polígono e ele disse o número de diagonais. Para a gente resolver isso aqui, nós vamos utilizar aquela fórmula das diagonais de um polígono, porque nós vamos relacionar lados com diagonais. Então vamos aqui para a resolução. Tem aqui as opções, né? Ó, tá? Vou dar uma paradinha aí para você ver. Você para o vídeo para resolver e vamos lá.
Para descobrir o número de lados de um polígono convexo, sabemos se seu número de diagonais, sabendo-se, né, seu número de diagonais, basta usar a fórmula da soma das diagonais, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui a fórmula, né? Esse S aqui é a soma das diagonais, esse N, ele vai ser o número de lados, ok? Exatamente o que ele quer saber o número de lados. E ele diz que a soma das diagonais dá 170, então tá aqui, ó. Embaixo, substituindo o S por 170, a gente tem essa expressão aqui, tá? Passando esse 2 para cá, ele está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 170 vezes 2, e esse N aqui eu vou multiplicar aqui e aqui, tá? Fazer aqui uma distributiva, chuveirinho, né, que o pessoal chama. Então vamos aqui, ó, 170 vezes 2 dá 340, N vezes N, N ao quadrado. Menos 3 vezes N, menos 3N. Temos aqui uma equação do segundo grau. Vamos organizar ela, fica como? Isso aqui é o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. E aí nós vamos resolver utilizando fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando, essa aqui é a nossa equação. Vamos resolver pelo Bhaskara. Vamos aqui. Tá aqui, ó, deixei ela destacada aqui. E aí, ó, fórmula de Bhaskara, para quem lembra, delta é B ao quadrado menos 4AC, né? Só você colocar aqui o B é menos 3. O A é quanto aqui, ó? Menos 4 vezes A. O A, quando não tem nada aqui, é porque é 1, né? Que tem um 1, que não aparece. E o C é menos 340, ó. Tá? Lembrando, ó, muita gente erra aqui porque resolve na ordem aqui, ó. Resolve isso aqui, depois vem aqui. Primeiro você eleva isso aqui ao quadrado, né? Fica 9. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E agora você vai resolver essa multiplicação aqui, ó. Você não vai fazer esse 9 menos esse quadrado aqui, não, você erra. Então você faz primeiro a multiplicação. Então vamos aqui, ó. Menos com menos já fica mais. E 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 340 fica esse número aqui, ó. 1360, tá ok? Então nós temos o valor de delta aqui, ó. Quando a gente soma 1360 com esse 9 aqui, nós elevamos o 3, vai dar 1369. Esse aqui é o valor de delta. Aí nós temos que calcular o N' e o N duas linhas, pela aquela formulazinha, né, ó. Olha aqui, ó. É o N, né, no caso, vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Novamente jogando aqui dentro os coeficientes, nós temos aqui o B, né? Ó, o B menos 3, está aqui o B, né? B é quem está com N ali. É mais ou menos a raiz disso aqui sobre 2. Esse mais ou menos quer dizer que o mais serve para uma resposta e o menos para outra resposta. Uma equação de segundo grau, se o delta for positivo, vai ter duas respostas. Tá ok? Então vamos aqui, ó. Uma resposta vai ser isso aqui. A raiz disso aqui, ó. 1369 é 37. Então, uma resposta eu vou usar o mais. Então, vai ficar 3 mais 37 sobre 2, que dá 40 sobre 2, que dá 20. Então, nós temos aqui a primeira resposta. A segunda resposta é essa, ó. A gente troca esse sinal aqui, bota o negativo. Então, vai ficar 3 menos 37 sobre 2. 3 menos 37 dá menos 34, que se eu dividir por 2 dá menos 17. Não existe um polígono com menos 17 lados. Não existe. Existe um polígono com 20 lados. Ok? Então, a resposta é o item E, que é um polígono de 20 lados. É o que ele está. Tá aqui o item E aqui, ó. Tá ok? Beleza? E, para a gente encerrar essa questão aqui, ó, essa figurazinha aqui, nós temos um triângulo aí, não é? A aula de hoje não foi sobre quadriláteros e nós temos um triângulo. Por quê? Vamos aqui, vamos fazer a questão que a gente vai entender. Calcule o valor de x e y. Como é que nós vamos começar essa questão aqui? Ó? Ele deu aqui um triângulo, né? Tá aqui, ó, figura maior, um triângulo. Dentro desse triângulo eu tenho um quadrilátero. Olha aqui um quadrilátero aqui, ó. Isso aqui, essa figura menor é um quadrilátero. Não é outro triângulo, ó, porque tem esse lado, tem esse e aqui, ó, tem esse lado e aquele. Não é um lado só isso aqui. Ele tem uma curvazinha aqui, ó. Se ele tem uma curva, bem aqui existe um vértice. Então isso aqui é um lado e isso aqui é outro. Então somando os lados você tem 4 lados. 4 lados, então é um quadrilátero. Ok? Tá dando para perceber aí?
Então, ó, como é que eu vou descobrir? Primeiro eu vou calcular o x, tá? Primeiro eu calculo o x aqui, vamos ver a resposta. Para eu calcular o x, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é a figura maior, é 180. Então vai ficar 80 mais 82 mais esse x aqui do triângulo vai ser igual a 180. Olha aqui a armada, né? 80 com 82, 162 graus. É só eu passar esse 162 para cá negativo, igual eu fiz aqui, ó. Subtraio e tenho que o x vale 18 graus, tá ok? Beleza? Tendo o valor de x, a gente vai calcular esse y aqui agora, porque nós temos esse lado, nós temos esse lado aqui, essa figura aqui diz que isso aqui é 90 graus, e isso aqui também é 90, isso aqui é o símbolo do ângulo reto. Então, se eu tenho esse lado que é 18, esse 90 e esse 90, só falta o valor de y. Então, vai ficar y mais 90 mais 90 mais o 18 que eu achei, tem que dar quanto? 360, porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Armando a conta, tá aqui a conta armada, você vai somar todo mundo, você vai ter, ó, que y mais 198 é igual a 360. Esse 198 está positivo, passa negativo. Então, nós vamos ter que 360 menos 198 é 162. Então, o valor de y aqui, ó, desse ângulo é 162 e o valor de x é 18. Ok? Uma questão que envolve, né? Uma questão que envolve um triângulo e um quadrilátero. Então, pessoal, valeu, obrigado aí. Tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para quando as aulas forem saindo, vocês irem acompanhando. Já a terceira, a próxima aula agora que eu vou fazer é sobre áreas de figuras planas, que é, na minha opinião, a aula mais importante, a que cai mais no Enem, em concursos, cálculo de áreas. Então não percam essa aula, viu, pessoal? Obrigado aí e valeu!